Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora mais uma palestra aqui no nosso GEAP. Bom, primeiramente, vamos agradecer a todos pela presença e também, pelas colaborações, pelas doações que nós já tivemos para a nossa ação social. Já nos próximos dias vamos fazer a entrega lá no abrigo, que foi selecionado, que é a Casa Despertar. Lembrando a todos do nosso cronograma de estudos também, atividades aqui do grupo. Temos aos domingos, às 19 horas, o estudo da obra A Imortalidade da Alma. Esse estudo ele é transmitido pelo Google Meet. Temos às segundas-feiras, às 18h30, o atendimento fraterno. Para quem desejar, para quem precisar, pode nos procurar e a gente então agenda. Nas segundas-feiras, às 8 horas, temos a nossa palestra. Nas terças-feiras, 7 horas da noite, temos o estudo presencial de O Livro dos Médiuns. Tá? Esse estudo também é transmitido pela internet e pelo Google Meet. E nas quartas-feiras, às 19 horas, nós temos as orações à distância. Quem desejar encaminhar o pedido de prece pode fazer pelo nosso site. Lá tem os formulários, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Pessoal da internet pode entrar no nosso site, geap.com.br, e enviar o seu pedido de prece. E o pessoal que está aqui presencialmente pode nos procurar e solicitar o pedido, ou então anotar diretamente nos caderninhos que estão ali na frente, tanto para encarnado quanto para desencarnados. Tá? E na quarta-feira também são realizadas as reuniões mediúnicas. Essas duas atividades elas são privativas do grupo mediúnico. Sabe? São atividades que já estão acontecendo aqui no grupo. Já vou deixar o aviso com relação ao passe que a gente faz ao final da palestra, que ele tem sido coletivo. Tá? Então, ao final da palestra, a gente apaga as luzes, o grupo mediúnico se posiciona aqui na frente, aplicamos o passe de forma coletiva, depois as luzes se acenderam, então o passe foi finalizado, a gente pode confraternizar. E caso alguém precise de um passe individual, alguém não esteja se sentindo bem por algum motivo, pode procurar alguém aqui do grupo e a gente então faz o atendimento privativo aqui na salinha depois. Bom, vamos à nossa mensagem de início na noite de hoje. Vocês receberam na entrada. É uma mensagem do livro Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, da Evelyn Freire de Carvalho, e diz o seguinte: cada acontecimento da humanidade terrena, mesmo os contrários às leis de Deus, trazem experiência e aprendizado. Mesmo que a oportunidade de crescimento seja por meio da dor, trará algo de bom, fazendo com que o homem deseje sair da estagnação, da inércia e crescer. Não desanimem, guerreiros do Evangelho. A luta é árdua e ainda está longe de acabar. Mas a luta maior não é exterior, com o outro, mas consigo mesmo. A luta íntima. Essa é a mais difícil, pois o homem precisa enfrentar as suas sombras e buscar a luz do Cristo. Antes de passarmos, então, para o nosso amigo Pedro fazer a sua explanação na noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura, então. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, para que juntos possamos crescer um pouco mais no conhecimento evangélico espírita, que possamos sair daqui mais fortalecidos e abençoados. Nos ilumine grandiosamente sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver. Agradecido pela oportunidade de aqui estarmos, podemos estar fazendo parte
dessa casa, podemos estar contribuindo um pouco, né, com esse estudo. E com certeza, os mais beneficiados somos nós mesmos que aqui nos dispusemos ao trabalho com Cristo. Nós então vamos conversar essa noite, né, no livro Pão Nosso, de Franciscano Xavier, por Espírito de Emmanuel, na última questão desse livro, do 180, que traz crê e segue. E aí Jesus, lá em João 17, 18, ele nos diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Jesus. A gente começa a perceber então que o Cristo relata, fala da sua vida a nós, de estarmos conosco, como o Pai vos enviou ao mundo. E Jesus então transfere essa responsabilidade, ou melhor, compartilha conosco essa responsabilidade. Quando o Pai os envia ao mundo, Ele também nos envia, dando a nós a responsabilidade de podermos estar contribuindo com o crescimento dos seus ensinamentos. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando, o que nós estamos aproveitando da oportunidade com Jesus. Entender que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, que Ele veio para nos trazer ensinamento, como mestre que é, para nos mostrar pelo seu caminhar junto conosco que nós poderíamos vencer a dificuldade que nós enfrentamos aqui no mundo dos encarnados. Ele nos diz que nós somos deuses e poderia fazer tudo o que Ele faz e ainda muito mais. Nessa condição, mostra-nos que nós podemos sim e nós não devemos perder a esperança de um dia nos tornarmos espírito perfeito. Embora nós ainda temos, conhecimento da nossa pequenez, ainda vendo que nós ainda estamos tropeçando pelas pedras que ainda encontramos pelo caminho, mas saber, ter essa certeza em Jesus, que nós venceremos o mundo como Ele venceu. Quando Ele nos envia ao mundo, faz com que nós possamos refletir da nossa responsabilidade, quando nós abraçamos principalmente a doutrina espírita, porque ela nos abraça há muito, e quando nós despertamos para a nossa necessidade de estarmos trabalhando com o Cristo, faz com que a nossa responsabilidade dobre um pouco mais, entendendo as nossas necessidades, entendendo as nossas fraquezas, mas tendo um leque, um caminho aberto para trabalhar com o Cristo sem sermos apontados. O que nos faz e que nos deixa muito motivado, que nos faz cada vez mais apaixonado por essa doutrina, é que ela não busca uma perfeição para que nós pudéssemos estar no trabalho com o Cristo. Ela é o meio de nós nos aperfeiçoarmos. Ela é o meio que nós encontramos de descobrir, de estarmos a par da verdade. E por essa verdade nós nos libertarmos. Quando nós entendemos que só depende de nós, por mais que nós estejamos cercados de pessoas, de amigos, de companheiros de trabalho, mas a nossa mudança, a nossa transformação é única, nós somos os únicos responsáveis por nossa mudança. Então Jesus nos envia ao mundo, e isso faz com que nós entendamos a nossa responsabilidade com o Cristo. Muitos falam do trabalho para Jesus. Nós gostamos de falar, talvez falamos errado, mas nós gostamos de dizer que nós trabalhamos com o Cristo. Porque eu, Pedro, não vejo Jesus ditando
regras para nós, nos mandando, nos ordenando. Eu vejo Jesus no meio de nós, nos auxiliando no trabalho, segurando a nossa mão, nos dando apoio, direcionando o caminho mais correto para que nós pudéssemos percorrer. Então, entendo o Cristo como nós trabalhamos com o Cristo. Emmanuel nos fala das nossas responsabilidades, né? De quanto buscamos acreditar e seguirmos adiante. Ele nos diz assim: se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. A gente logo vai lá e lembra-nos do que Jesus nos disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Faz com que nós seguimos pelo mesmo caminho, trilhamos os caminhos do Cristo, buscando sempre servir. Porque nós já entendemos que os benefícios que nós podemos receber, as recompensas, talvez não venham do mundo, não venham dos humanos, daqueles que estão encarnados junto a nós, mas que nós façamos e uma certeza que a nossa recompensa está no mundo espiritual, está nos céus. Então, nós entendendo isso, a nossa disponibilidade para o trabalho com o Cristo, ela tem que ser constante, entendendo isso, que nós viemos para servir. Ah, mas fulano não está entendendo, fulano não está compreendendo, fulano não está vendo meu esforço, fulano não está vendo isso e aquilo. Não importa o que o outro pensa. O que importa é o que você está fazendo. Então, acreditar no Cristo e seguir adiante, trilhando o teu caminho como o nosso modelo e guia que o é. Emmanuel ainda continua nos falando, não só ensinará o bom caminho, agirá de acordo com os princípios elevados que apregou. Emmanuel é muito enfático, ele é muito direto no que ele fala. Né? Não vale a pena tão somente, né, estarmos aqui ensinando o bom caminho. É necessário que nós façamos valer aquilo que nós estamos pegando, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos levando, a mensagem que está sendo levada ao outro. Nós sabemos bem que nós temos a nossa parte teórica muito avançada. Nós sabemos disso. Que nós ainda não conseguimos usar ou praticar tudo aquilo que nós temos teoricamente. Mas é necessário que nós aproveitemos a oportunidade que temos nessa encarnação de podermos, com a compreensão que temos, de podermos levar um pouco mais adiante aquilo que nós temos aprendido com o Cristo. Então, Emmanuel é muito direto a nós. Que nós façamos, não apenas ensinamos o bom caminho, mas sim que nós possamos vivenciar isso. Emmanuel continua nos falando: ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marchará dentro delas por sua vez. Emmanuel, ele vem nos falando assim, nos traz a realidade para que nós pudéssemos estar com os pés no chão, para que nós pudéssemos estar entendendo, compreendendo o que é necessário para o nosso crescimento. Emmanuel vem falando diretamente para a nossa responsabilidade, e dentro dessa caminhada nós encontraremos as dificuldades. Por isso, o título que nos traz: crê e segue. Não desacreditar nunca. Não desacreditar nunca do que Jesus nos deixou. Não desacreditar nunca que nós podemos sermos deuses. Não desacreditarmos nunca que nós podemos fazer a diferença.
E nós podemos escrever a nossa história. Hoje nós estamos aqui estudando o Emmanuel. Hoje nós estamos ali, amanhã estaremos ali estudando Ivone, estudando Joana de Ângeles, estudando esses grandes vultos, esses grandes espíritos que aqui passaram conosco. E eles começaram como nós. É interessante nós entendermos isso, que esses espíritos foram criados também simples e ignorantes como nós. E eles alcançaram, porque alcançaram através do trabalho, de acreditar, de fazer valer a cada instante de trabalho, de renúncias, que muitos de nós não gostamos de, às vezes, fazer na nossa vida. Feliz de nós que escolhemos hoje estarmos aqui, nessa segunda-feira. Nós fizemos uma opção por estarmos aqui. Então, esses espíritos, eles começaram como nós. E quando Jesus nos fala que nós somos deuses e podemos fazer tudo o que ele fez e ainda muito mais, faz que nós entendamos isso. Que nós nos cruzamos os braços e achamos assim, Ivone já nasceu Ivone, Bezerra de Menezes já nasceu Bezerra de Menezes. Não. Se nós formos olhar a biografia, a história desses espíritos, a gente vai entender que talvez eles tiveram muito mais dificuldades que nós. E às vezes a gente deixa passar as oportunidades que temos na vida. Eu costumo dizer, não sei porque essa encarnação que a gente está vivendo agora é a nossa lembrança, mas eu costumo dizer que nós temos a melhor reencarnação, porque encontramos a doutrina espírita, conseguimos afinizarmos com a doutrina espírita, conseguimos estarmos aqui sem nenhuma alegoria, conversando, trocando ideias sobre o nosso crescimento, incentivando um ao outro mutuamente para que nós possamos crescer. Como disse, depende de cada um de nós. Mas nós estamos nos ajudando. Nós entendemos que nós estamos no mesmo barco. Um com elevação mais, outro menos, mas estamos no mesmo barco. E ainda entendendo, mais ainda, é entender que Jesus é o que está nos governando. Jesus é o que está no leme do barco. E que nós possamos gritar por socorro qualquer momento, a qualquer hora. Nós temos essa compreensão de que Jesus vive em espírito e verdade conosco. Entender que Jesus está conosco todo instante. Que Ele não está te apontando, que Ele não está te fazendo crítica, mas sim te incentivando e cheio de esperança nos teus filhos, nos teus irmãos, para ver o seu crescimento, a sua evolução. Então, acreditarmos sempre e caminharmos sempre proclamará a necessidade do bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegria e bênção, ainda mesmo quando incompreendido por todos. E aí, quantas vezes nós nos colocamos nessa condição da incompreensão? Quando nós achamos que ninguém nos compreende, que ninguém nos entende, que é melhor desistir, Emmanuel nos diz que nós devemos levar esse bom ânimo estrada fora, mesmo quando estivermos só. Mesmo quando estivermos desacreditados. Mesmo quando os olhos do mundo estarmos derrotados. Mas se nós acreditarmos, se nós tivermos a fé raciocinada, se nós tivermos a fé concretizada, alicerçada no Evangelho do Cristo, nós vamos entender que nós não encontramos sós. E mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas,
nós vamos entender que somos importantes sim para o Cristo. Somos importantes para Deus, para a espiritualidade maior. Porque o mundo pode não nos compreender. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E desde aí, desse momento em que nós entendemos que estamos num mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a tudo. Nós estamos sendo testados a todo momento. Faz com que nós entendamos isso quanto espírita. E a gente não vai falar, não quer citar outros companheiros, outros irmãos de outras doutrinas, mas nós vamos falar da nossa fé raciocinada, de tanto que nós falamos. Nós falamos tanto dentro da doutrina espírita, da reforma íntima. No entanto, nós nos pegamos em vários momentos querendo fazer a reforma íntima no outro. Porque se torna mais fácil. Se torna mais fácil a gente olhar para o outro e ver as dificuldades do outro e tentar resolver. A gente resolve o problema do outro com muita facilidade. Mas mergulha para dentro de si, olha para dentro de si e procure resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Então Emmanuel nos fala, leve o ânimo, estrada fora, mesmo que seja incompreendido por todos. É necessário que a nossa fé, essa fé raciocinada que nós pregamos tanto na doutrina espírita, faça valer. A doutrina não cobra nada de ninguém. Nós sabemos muito bem disso. A doutrina dos Espíritos não nos cobra, mas nos traz responsabilidade. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não. Espera de nós a nossa mudança através dos ensinamentos. Por isso, espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. Através das instruções nós vamos entender. Quando nós chegamos à doutrina espírita, todos nós começamos a estudar e vamos entendendo as nossas responsabilidades. O que devemos fazer, o que deve ser feito, o que é certo, o que é errado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós fomos assim. E estamos assim, passo a passo, na nossa longa caminhada. Porque nós ainda temos uma estrada longa para prosseguir. Mas nós temos essa encarnação de ouro, amparado por um Espírito que veio para trazer para nós informações que nós desconhecíamos. Foi o veículo, foi o instrumento dos Espíritos para a humanidade inteira, que até as outras doutrinas têm um respeito quando se fala em Francisco Cândido Xavier. Quantas obras Chico nos deixou e que nós podemos desfrutar de tudo isso. Quantas obras que Valdo tem nos dado, Raul Teixeira e tantos outros. E a gente fica ali escolhendo, não sabe o que estudar. E aí é necessário que nós foquemos no nosso objetivo, na nossa necessidade. E seguimos em diante. Seguimos e prosseguimos focado nessas informações. Eu quero estudar mais profundamente a mediunidade, você encontra. Eu quero romance, eu não consigo ler os livros mediúnicos. Tem romance. Mas eu não quero romance, eu acho assim. Tem os livros. Enfim, Kardec nos traz o Pentateuco com grandes informações para todos nós. Se nós abrirmos o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a resposta para tudo. Mas muitas vezes é muito mais fácil ligar. O que é isso e isso? O que você acha disso e daquilo? E a gente não procura assistir. E a gente entende que nós só vamos crescer, nós só vamos evoluir na prática. Eu posso vir aqui e perguntar a ele várias coisas. Ele vai lá e vai me dizer. Vai entrar aqui, vai durar um pouquinho e vai sair. Mas se eu praticar, pegar para ler, estudar, focar naquilo,
vai enraizar. Então nós temos essa oportunidade de ter essa encarnação com essas possibilidades de entendimento, de poder compreender o mundo espiritual, de entender o que Jesus falou na condição de na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí quando a gente vai lá e lê no Evangelho de Mateus, a gente encontra: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. E a gente fica assim meio, tem mais de um céu? Mateus coloca lá céus no plural, mas existe um céu. E a gente vai lá, recorre o Evangelho, e Jesus nos diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então a gente começa a entender, pela instrução que a doutrina dos Espíritos nos traz, que cada um de nós podemos estar em uma morada, que nenhum de nós ficamos desamparados e que cada um de nós podemos criar o nosso céu. Não um céu único, mas um céu aonde abriga a todos nós. Entendendo isso, nós nos sentimos mais fortalecidos na nossa trajetória de vida, na nossa caminhada. Emmanuel ainda nos diz assim: não contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos, darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. É interessante nós entendermos isso, né, na nossa doação, naquilo que nós estamos fazendo ao outro. Vamos ajudar a casa espírita. Que bom. Vamos ajudar na contribuição, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Geralmente nós temos a sopa, o atendimento fraterno, nós temos, tantos benefícios que nós oferecemos na casa espírita. Mas o que nós estamos colocando de nós? O que nós estamos colocando de nós, que existe dentro de nós de bom? Pedro, mas eu não sou tão bom assim. Você tem algo de bom dentro de você. Você pode não ter ainda descobrido ou colocado em prática, em evolução, aquilo que você tem. Mas nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, eu não poderia sair tão ruim. Nós nascemos simples e ignorantes, mas nós temos algo de bom. Então, conhecer a ti mesmo, conhecer a nós mesmos, é importante, para que nós possamos dar algo de nós. Porque pode vir alguém nos pedir um prato de sopa na casa espírita, e a gente pode estar lá naquele processo do trabalho da sopa, da obra do berço, preparando lá os enxovais. Mas o que nós estamos colocando ali de nós? Quer ver uma coisa interessante? Água. Nós colocamos a água na casa espírita, nos copinhos, à espera de quê? A fluidificação, o magnetismo dos espíritos, nos colocando algo de que nós necessitamos. A gente toma essa água com tanta fé, porque nós acreditamos que mesmo distante dos nossos olhos, nós acreditamos através da fé raciocinada, através do que a doutrina tem nos passado, que a espiritualidade está colocando algo nesta água para nós. E aí voltamos lá. Vós sois deuses e pode fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. O que nós estamos colocando no doar? Emmanuel nos fala não só do benefício imediato da moeda, mas Emmanuel nos fala para que nós nos esforcemos para dar algo de nós. O que nós estamos oferecendo de nós para o outro. O que nós estamos dando ao outro. O que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor para oferecer ao outro. Pedro, isso aí, como se conquista isso?
como se pode descobrir, mas a gente volta a bater na mesma tecla. Eu ainda não consigo, É um exercício diário que nós precisamos fazer. É um exercício diário que nós precisamos fazer na nossa vida. Muitos de nós, quando chegamos à casa espírita, chegamos por uma necessidade. Feliz daquele que vem pelo amor, mas uma grande maioria vem pela dor. E a gente chega na casa espírita, tudo que mandar fazer, a gente faz. Tem que tomar passo, tem que tomar água fluidificada, tem que tomar água fluidificada. A gente vai fazendo isso. E a gente começa a exercitar. Muitos se recupera, melhora da sua situação. Aqui trouxe, nunca mais volta à casa espírita. E depois você tem até notícia que está em outra doutrina, graças a Deus. Mas muito permanece na doutrina, porque tem gratidão pelo que recebeu, começa a compreender a sua necessidade, se encontra com a doutrina dos Espíritos e começa a trabalhar. Faz uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã e vai trabalhando. É um exercício diário que a gente faz para o nosso próprio crescimento. Então, se nós não conseguimos ser tão bons assim como nós imaginamos que não somos, vamos exercitar um pouquinho. E isso, Pedro, a gente aprende aonde? A gente se alimenta na casa espírita, se alimenta com os estudos, se instrui com os estudos e pratica lá fora. Eu costumo dizer que na casa espírita é muito fácil a gente ser espírita. Mas fora da casa espírita, a coisa é muito difícil. Na casa espírita a gente é educado com todos. Na casa espírita a gente pergunta sempre pelo familiar do outro. Agora lá fora, aonde nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, e é lá que nós somos provados, às vezes a gente deixa a desejar. Então o exercício diário que a gente faz, a doutrina espírita, ela não vem tão somente de uma religião, mas vem nos educar a alma, para que nós retornamos ao mundo dos espíritos de uma forma melhor. Nós estamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos nessa encarnação. E a gente sai do trânsito, é o cara que te fecha, é o cara que avança o sinal, é tantas barbaridades, e você às vezes não tem a paciência que deveria ter. Você não tem a compreensão do outro. Quer ver um caso muito interessante? O cara passa em alta velocidade. A gente logo começa a criticar e apontar. Isso assim, papapá, fala tanta coisa, sem saber o real motivo. Obviamente que a gente sabe que muitos andam disparados. Quem quer andar, quer fazer as badernas. Mas a gente não sabe que aquele ali também é um médico que está correndo para o hospital para socorrer alguém. A gente não sabe que é alguma pessoa que está levando um familiar para o hospital. Enfim, tantas possibilidades positivas que nós podemos pensar, mas nós temos a opção para pensarmos no pior. A gente não consegue olhar para o outro e ver o lado bom que o outro tem. A gente só enxerga o lado negativo. Fulano é assim, assim, assim. Mas é assim, assim, assim. A gente nunca fala o ponto positivo. Nós precisamos disso. De doar algo de nós. De colocar um pouco mais de nós que nós temos dentro de nós. Olhar o outro. Se colocar no lugar do outro. Ora, será que nós não entendemos, nós não vimos, nós não estudamos, há mais de 2000 anos, mas é viva em nós a história do Cristo? Será que nós não conseguimos compreender até hoje a condição de Jesus? A sua forma de tratar o teu próximo? Jesus, o Cristo, que encarnou no mundo para nos ensinar. Entender que Jesus não reencarnou, Jesus encarnou no mundo.
para nos trazer instruções. Eu e o Pai somos um. Olha só o grau evolutivo do Cristo. Eu e o Pai somos um. Compartilhamos o mesmo pensamento. Encarna no mundo para nos ensinar, sem criticar ninguém, só mostrando o bom caminho, seus ensinamentos. E nós? Quantas reencarnações nós passamos e ainda não entendemos a mensagem do Cristo? Para que nós estivéssemos aqui hoje, nós já passamos por outras religiões, por outras doutrinas. Fomos nos educando e chegamos aqui hoje sem nenhuma alegoria e temos o prazer de podermos estar estudando a doutrina dos Espíritos. Então faz com que nós tenhamos mais responsabilidade com os nossos atos, com as nossas atitudes. Que nós tenhamos mais firmeza naquilo que nós estamos vinculados, que nós acreditamos, que a doutrina espírita nos oferece. Emmanuel ainda nos diz assim: não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Eu acho esse ponto muito interessante, porque Emmanuel ele vai sempre além da nossa capacidade, né? Ele não diz que não somente perdoará o seu ofensor. Quanto é difícil nós perdoarmos ainda, dependendo da ofensa que nós ficamos ali guardando dentro de nós. Nós preferimos às vezes cultivar aquele rancor, aquela cólera pelo outro. E aí a gente desperta e deseja então perdoar o outro. Mas Emmanuel nos fala assim: não só perdoa, auxilia a reerguer-se. Porque quando alguém te fere, ele não fere a João, a Maria, a José. Ele fere a lei divina. Então Emmanuel nos fala para que nós não somente perdoamos o ofensor, mas que auxiliamos a reerguer. Porque quando nós ferimos a lei, nós teremos as consequências da lei. Então Emmanuel nos coloca na condição de auxiliar o levantar do outro. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Onde nós ficamos perdidos nas críticas, Emmanuel nos recomenda a encontrar recursos inesperados de ser útil. Não debaterás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que dirige. E aí, essa questão aqui está muito lá no Livro dos Espíritos, na questão 459. Emmanuel nos fala para que nós possamos nos valer, né, desse pensamento, materializar os bons pensamentos que te diriges. E a pergunta 459 é justamente isso: se os Espíritos se influenciam em nossas vidas, em nossas atitudes. A imortalidade nos diz que de ordinário, que são eles que nos dirigem. Então Emmanuel nos recomenda, ele vai nos encaixando, e basta que nós tenhamos um pouco de atenção que nós vamos entendendo, para que nós valêssemos desse tempo. Não debaterá, valer-te-á, para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Né? Em outras palavras, não somente repete a questão 459. Não disputarás inutilmente, encontrará caminho de serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal, reterá o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirá a luz do amor para fazê-lo brilhar em teu coração até o sacrifício. Então, Emmanuel nos fala para que nós não venhamos debater
né? Não venhamos tão combater o mal, mas ele nos orienta a reter o bem dentro de nós. Que muitas vezes a gente fica falando, combatendo o mal tão somente com palavras, e esquece de reter o bem que recebemos e traduzi-lo em luz no caminho da redenção. Não condenarás, encontrará luz do amor para fazê-lo brilhar em teu coração até o sacrifício. Aí ele diz, termina nos falando, ora, vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, tua fé terá sido vã. Que nós possamos então, não tão somente vivenciar esse Evangelho do Cristo, não tão somente vivenciar, estudarmos e colocarmos de uma forma automática na nossa vida. Eu tenho que ir à casa espírita, eu tenho que abrir a casa espírita, eu tenho que dar um passe, eu tenho que fazer uma palestra. Vamos vivenciar. Se nós começarmos a entender isso, a vivência com o Cristo, nós vamos transformando cada vez mais as nossas vidas. Uma passagem muito importante do Cristo foi a estada dele na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu sobe a árvore para ver Jesus, e quando Jesus ali chega e diz, tem depressa de descer, porque hoje eu quero me hospedar em tua casa. Aquela multidão que seguia o Cristo murmurava entre eles. O Cristo se hospedar na casa de um homem de má vida, o Cristo tudo vê, ele tudo sabe, silencia-se, caminha à casa de Zaqueu. No entanto, quando Zaqueu recebe o Cristo dentro da sua casa e se enche da luz do Cristo, ele diz, Senhor, desejo recompensar a todos aqueles que tenham me causado dano, que eu tenha causado danos. Recompensarei com 2, 3, 4 vezes, se assim for possível. Zaqueu, naquele momento, ele se arrepende dos danos que ele tenha causado aos teus irmãos. Então Jesus ali, ele responde à multidão que seguia. Essa noite, essa casa recebeu a salvação, porque ele também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para procurar e salvar os que estão perdidos. Que nós possamos entender a doutrina espírita. Que nós possamos entender verdadeiramente o Cristo, para não tornarmos a mesma multidão que tão somente seguia o Cristo, mas não sentia o Cristo. Que nós possamos sentir o Cristo, possamos crer e seguir adiante. Muita paz e muita luz a todos. Muito bom o esclarecimento da nossa palestra de hoje. Agradecemos ao nosso amigo Pedro. Aqui está uma lembrancinha. Pedro, muito gentilmente, em cima da hora, aceitou vir fazer a nossa palestra. Como vocês viram, a divulgação seria a nossa amiga Maria, mas ela precisou se ausentar por motivos de saúde. Então, Pedro foi acionado e veio fazer essa explanação para a gente, que foi muito boa, que a gente possa refletir, então, levar isso para o nosso coração e internalizar os ensinamentos da doutrina espírita. Bom, vamos agora realizar a nossa prece de encerramento, tá? Então, vou pedir para os nossos amigos apagarem as luzes. Então, a gente vai orar e logo na sequência a gente vai aplicar, então, o passe virtual, o passe coletivo, tá? Vamos nos posicionar aqui na frente, mas quem, porventura, precisar, no final, de um atendimento, conversar, fazer algo nesse sentido, pode nos procurar e a gente, então, faz o atendimento privativo. Tá bom? Vamos levar o nosso pensamento ao alto,
Vamos imaginar a imagem de Cristo. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos nesta noite, que possamos levar em nosso coração as mensagens que foram plantadas e que possamos, Senhor, vivenciar a cada dia os ensinamentos da doutrina espírita, nos tornando pessoas melhores e auxiliando com isso o avanço do nosso planeta. Que o Senhor possa sempre estar nos guiando constantemente e que estejamos com o coração aberto para ouvir os seus conselhos. Que assim seja.